galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos trabalhar com ondulatória, tá? Fenômenos ondulatórios, movimentos ondulatórios. Mas primeiro vamos definir o que é uma onda. Gente, uma onda, no ponto de vista da física, é uma perturbação oscilante, tá? No espaço e no tempo. Você tem aí um exemplo na imagem, duas pessoas que estão oscilando uma corda. Então, aí tem ondas se propagando nessa corda, tá? As ondas também, elas são perturbações periódicas irregulares, tá? Regulares, que se propagam de um lugar para o outro. Nós temos dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, como, por exemplo, o som da sua voz, a música que você ouve, a onda em uma corda, são exemplos de ondas mecânicas, as ondas do mar, tá? Um exemplo, a onda do mar, quando você joga uma pedrinha, você consegue ver a onda se propagando até acabar. Então, aí é um caso que existe uma onda mecânica, tá? Que existe um meio para essa onda se propagar. Na corda do mesmo jeito, você bate, dá um pulso na corda e aquela onda ela vai se propagando até chegar no fim da corda. Tá? Isso é um meio para se propagar. E existe também as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que se propagam no vácuo, como por exemplo a luz. Ela não precisa de um meio para se propagar. Se ela estiver num lugar onde não existe interferência no ar, que no caso é o vácuo, ela vai se propagar simplesmente. O raio-x, ultravioleta, Bluetooth, Wi-Fi, as ondas de Wi-Fi, são ondas eletromagnéticas, as ondas do seu micro-ondas, tá? Elas não precisam literalmente de um meio, de um lugar para se propagar. Aqui nós temos alguns exemplos de ondas mecânicas, uma pessoa falando, aí o som, né, até chegar no ouvido de uma pessoa, tem o som do tambor, de uma guitarra, quando você toca na água que forma as ondinhas, esses são exemplos de ondas mecânicas. Também pode ser uma onda numa corda. Ondas eletromagnéticas, aqui estão alguns exemplos. Perceba que onde tem a parte de espectro visível, nós conseguimos ver até certo comprimento de onda. Nós não conseguimos enxergar nem menos e nem mais. Está aí focalizado na lâmpada, significa dizer que nós conseguimos enxergar dentro desse espectro, que no caso é a representação das 7 cores, as 7 cores do arco-íris. Mas aí nós temos o infravermelho, o micro-ondas, ondas de rádio. Galera, para frisar, ondas de rádio é diferente de onda sonora, tá? A onda sonora é uma onda mecânica que você ouve, você fala, você ouve. Já a onda de rádio, ela é um tipo de radiação. Então, onda de rádio é diferente de onda sonora. Onda sonora é uma onda mecânica. Onda de rádio é uma onda eletromagnética, tá? Também tem aí o ultravioleta, raio-x, raio gama, certo? Esses tipos de raio que eu acabei de falar, que você está vendo aí na tela, são ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. Agora vamos classificar essas ondas transversais e longitudinais, tá? Que elas podem ser também mecânicas ou eletromagnéticas. Gente, as ondas transversais é muito simples. A direção de vibração e a propagação vão ser perpendiculares. Daí você está vendo a imagem de um homem e uma mulher brincando com a corda. Imagine que essa onda ela tanto sobe e desce, nesse caso é a oscilação, e ela se propaga da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Veja que enquanto o movimento é para cima e para baixo, essa onda também ela se desloca da esquerda para a direita. Então, neste caso, a oscilação e a propagação são perpendiculares. Essa é a característica de ondas transversais. Já nas ondas longitudinais, imagine que você tem a mola do seu caderno. Você simplesmente vai comprimir e esticar, comprimir e esticar. Ela nem vai subir nem descer. Tá? Quando uma onda ela tem esse comportamento de comprimir, esticar, ela é classificada como onda longitudinal. Significa dizer que a propagação e a vibração dela é na mesma direção, vai ser sempre horizontal. Tá? Elas vão coincidir, a propagação e a vibração, elas vão ter a mesma direção. No caso, ou as duas vão ser na horizontal, ou as duas vão ser na vertical. Mas elas sempre vão ter a mesma direção. Já na transversal, não. É sempre 90 graus. Uma é para cima, outra é para baixo, outra é na horizontal, certo? Vamos de novo. Onda transversal, a vibração
Propagação e oscilação formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Já as ondas longitudinais têm a mesma direção, certo? Só para frisar, as ondas transversais, elas compreendem as ondas mecânicas e as eletromagnéticas ao mesmo tempo. Então, se você está falando em velocidade da luz, ela vai ser, obviamente, uma onda eletromagnética e transversal. Se você falar onda numa corda, ela vai ser mecânica e transversal. Porque o que a transversal faz? Ela sobe, desce e se propaga. É similar ao movimento de uma onda numa corda. Então, a onda transversal, ela pode abranger as ondas mecânicas e as eletromagnéticas ao mesmo tempo. Só para frisar, as ondas transversais, elas compreendem as ondas mecânicas e as eletromagnéticas ao mesmo tempo. Então, se você está falando em velocidade da luz, ela vai ser, obviamente, uma onda eletromagnética e transversal. Se você falar onda numa corda, ela vai ser mecânica e transversal. Porque o que a transversal faz? Ela sobe, desce e se propaga. É similar ao movimento de uma onda numa corda. Então, a onda transversal, ela pode abranger as ondas mecânicas e as eletromagnéticas ao mesmo tempo. E só para frisar, as ondas longitudinais, elas têm o efeito de estica e puxa, tá? Você não oscila ela para cima e para baixo. Para lembrar, fica muito comum se você associar com a mola do seu caderno, que você puxa e estica. Essa é a direção de propagação das ondas longitudinais. Já as transversais, como eu falei, elas fazem 90 graus. E vamos a mais classificações para poder finalizar. As ondas, elas podem ser mecânicas e eletromagnéticas. Elas podem ter a direção transversal ou longitudinal. E elas ainda podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As ondas unidimensionais significa dizer que ela vai se propagar apenas em uma direção. As bidimensionais vão se propagar em duas direções, como, por exemplo, as ondas na água. Tá? Um exemplo de ondas unidimensionais é a onda na corda. Bidimensional, um exemplo, onda na água. Ela tanto sobe como desce e se propaga. As ondas tridimensionais, um exemplo para vocês, é a onda da luz, tá? São as ondas sonoras. Exemplo de propagação tridimensional significa dizer que ela se propaga nas três direções, nas três dimensões, tá? Unidimensional, só em uma dimensão. Bidimensional em duas dimensões, tridimensional em três dimensões. E tem aí o exemplo de cada uma dessas situações. Agora nós vamos dar nomes, vamos classificar os elementos de uma onda. Tá? Pegamos aí um exemplo, temos aí duas oscilações, tá? E vamos analisar. A parte de cima de uma onda nós vamos chamar de crista. Crista é o ponto mais alto da onda. A parte mais baixa dessa onda nós vamos chamar de vale. Ok? A amplitude vai ser a elevação, vai ser a barriguinha, tanto para cima como para baixo. A gente vai chamar de amplitude. E a distância de uma crista até uma crista, ou de um vale até um vale, nós vamos chamar de comprimento de onda, que você está vendo essa letra grega aí, que é o famoso lambda. Tá? O lambda é o nosso famoso comprimento de onda. Só para deixar bem destacado para vocês, o que vem a ser realmente esse comprimento de onda é quando o movimento ele volta a se repetir. A representação aqui está sendo feita numa onda, mas pode ser feita numa circunferência, tá? Pode ser feita numa elipse. É simplesmente quando você volta a repetir o movimento. Veja aqui, ó, se você tem aqui meu mouse, tem o nome aqui, crista, pronto, partiu desse ponto. Quando ela voltar a se repetir, quando ela voltar a ficar alta de novo, ó, vai ser um comprimento de onda, vai ser um ciclo. Comprimento de onda nada mais é que um ciclo, quando você completa um ciclo. Por exemplo, o ano, o ciclo de um ano é o quê? 365 dias, não é? Se eu falo assim para você, todos os dias eu como. Pronto, então todo dia eu vou repetir um ciclo. Tá? Então, ciclo nada mais é que você voltar a repetir o movimento. E nesse caso, como estamos falando de comprimento de onda, vai ser simplesmente quando o nosso ponto ele voltar a se repetir na mesma altura. Nesse caso, pode ser de uma crista até uma crista
mas também pode ser de um vale até outro vale. Agora aqui um outro exemplo, eu quero definir para vocês o que é o período. Acabamos de ver o que era a crista, nós vimos o que era o vale, vimos o que era o comprimento de onda, né, que é de uma crista até uma crista, e vamos definir agora o que é período. Galerinha, período, como vocês estão vendo aí o T, ele é o tempo, tá? É o tempo que um ciclo ele volta a se repetir. No caso aqui você está vendo essa primeira listinha verde, tá? Aqui nessa primeira crista, ela vai levar um tempo para chegar nessa mesma altura na outra crista. Então, esse tempo que ela leva para chegar no outro ponto mais alto, a gente vai chamar de período, tá? O período é o tempo, certo? A unidade de medida de período, de tempo, vai ser dada em segundos. E a frequência, como vocês estão percebendo aí, ela é o inverso do período. Quando a frequência é maior, o período é menor, ou quando o período é maior, a frequência é menor, tá? Existe essa regrinha aqui que faz a relação entre frequência e período. O que é a frequência? Gente, a frequência é o seguinte. Tá vendo esse número 1 aqui em cima? Ele quer saber quanto tempo vai levar para completar um ciclo. Quando você fizer a continha aqui, dividir o 1 pelo tempo, a resposta vai ser a frequência, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para ficar mais fácil. A unidade de medida de frequência é Hz, que se chama Hertz. Veja a imagem. Considere que esse disco ele gira 10 vezes em 1 segundo. Agora eu quero que você me responda qual o período e a frequência. Como é que a gente faz para calcular? Se eu falei que ele gira 10 vezes em 1 segundo. Está aqui a questão, ó. Um disco completa 10 voltas em 1 segundo. Qual é o período? Então, gente, para calcular o período, você vai dividir o tempo pelo número de voltas que deu. Então, nosso período, ou letra T, tá certo? Vai ser o tempo, que é 1 segundo, dividido por 10. Vai ser o tempo dividido por 10, que vai dar 0,1 segundo. Então, o tempo vai ser 0,1 segundo. Agora, vamos calcular a frequência. Galera, a nossa frequência ela é simplesmente o inverso do período, tá? Se no período era o tempo dividido pelo número de voltas, a frequência vai ser o número de voltas dividida pelo tempo. Então, o número de voltas foi 10 e o tempo foi 1 segundo. A resposta da frequência vai ser 10 Hz, ou seja, vai ser 10 voltas em 1 segundo. A frequência ela diz isso, ela diz que é o número de eventos, é o número de acontecimentos dividido pelo tempo. Já o período, ele fala o tempo para você completar a volta. Então, vamos ler aqui nessa equação, ó. É o tempo para você completar uma volta. Isso é o período. E a frequência é o número de voltas que você vai completar, pode ser em 1 segundo, em 1 minuto,